Oi, vamos para nossa quarta lei hermética, a lei da polaridade. Essa não é uma lei tão simples igual a segunda e a terceira, principalmente a terceira, que foi mais simples para a gente entender, né? A lei da polaridade vai exigir da gente um pouquinho mais de dedicação para a gente conseguir entender a essência. Antes que eu esqueça, no vídeo passado eu falei da Maria Lúcia, que eu não lembrava o nome daquela outra pessoa que fala muito bem sobre as leis herméticas, aliás, sobre vários assuntos, né? Ela chama Lúcia Helena Galvão. Então, vale a pena também pesquisar os vídeos dela, viu? Ela tem muita sabedoria, muito lindos os vídeos. Bom, vamos lá na nossa lei da polaridade. Bom, primeiro de tudo, que tudo tem seu oposto. Tem um exemplo que é da pilha, tem o polo positivo e o polo negativo. Tudo tem o seu oposto. Em algum momento, os opostos se tocam. E aí começa a dar umas complicadinhas para a gente entender, mas vamos trazer isso bem para a vida. Tem uma coisa muito boa dessa lei que eu gosto, é que tudo pode se transformar no seu oposto. Então, porque os opostos, de alguma forma, são iguais. Olha só que forte isso. Os opostos são iguais em graus diferentes. E aí se tocam porque em algum momento o frio e o calor, a gente não sabe onde que, a partir desse momento, começou a ficar quente. Ou a partir daquele, identificar o momento que transformou. Em que momento estava escuro e começou a clarear? Em que momento estava claro e começou a escurecer? Existe um toque aí, dessa transformação. Então, como se fosse uma linha, tem uma linha aqui oposta. E a gente vai caminhando nessa linha. A gente busca o polo positivo, que a gente vem falando o tempo inteiro sobre isso. Mas o positivo e o negativo, ele pode se transformar. O positivo pode se transformar no negativo e o negativo pode se transformar no positivo. E aí começa as complicações aí na cabeça da gente, dando os nós. Quer ver uma outra coisa? Que essa lei fala que nada é absoluto. Não existe uma verdade absoluta. Por quê? Porque existe versões diferentes sobre aquela mesma verdade. Quer ver uma coisa, assim, um exemplo? Essa lei não é tão, assim, fácil da gente até expressar. Mas você tem alguém em casa que vai te contar a versão dela sobre o relacionamento. Então, ela vai falar assim, o meu marido, ele é assim, assim, assim. E você acredita nessa pessoa e essa pessoa está falando a verdade. Ela não está contando a mentira. Ela está contando a verdade dela. Aí você fica até com raiva da pessoa que ela tá contando. Nossa, a pessoa é agressiva. Essa pessoa é isso, a pessoa é aquilo. E você toma partido daquela pessoa. Em outro momento, num outro contexto, você encontra com o parceiro dessa pessoa que te falou tudo aquilo. E ele vai falar assim, fulana, nossa, estamos numa crise, mas você acha? A vida inteira eu pedindo para ela fazer tal coisa, assim, assim, eu não consigo entender. Aí eu acabei perdendo a paciência. E aí você fala, puxa vida, eu dei razão para ela naquela época. E olha só, na verdade ele tinha razão. Ela tem isso mesmo. Ela é assim. É que eu vi e ela estava falando a verdade dela. Quando você começa a conversar com a outra pessoa, o outro lado, a outra versão da história, a história já é outra. Isso acontece com tudo e com todos, o tempo inteiro. A gente julga, mas aí a gente pensa, puxa vida, se eu tivesse no lugar dessa pessoa? Porque nada é absoluto dentro dessa lei. Essa lei mostra assim, não existe uma única verdade, nada é absoluto e nada é fixo no universo.
Vai ter uma próxima lei que a gente vai falar daqui a pouco, da lei do ritmo, que as coisas vão em volta, mas essa lei, ela é muito especial e ela precisa ser entendida. Quando a gente entende, a gente diminui o nosso julgamento sobre situações, sobre pessoas, drasticamente. Por quê? Porque vamos supor que a gente se acha a pessoa mais responsável. Você vem de uma família disciplinada, uma família responsável, você está sendo responsável também, fruto daquilo tudo que você está vivendo. Aí você vai passar um tempo com outras pessoas irresponsáveis. Lembra aquela da vibração, que a gente falou, da correspondência? Você muda o seu grau de responsabilidade. Nossa, mas eu era tão responsável, fazer as coisas tão direitinho, por que eu não estou conseguindo fazer mais? Você vai mudando o grau da sua responsabilidade. Aquilo não era tão verdadeiro ainda para você. Ah, você tinha uma fala mansa, assim, aí você começou a conversar, a ter relacionamento com alguém muito agressivo, que fala muito palavrão, que fala muita coisa. De repente você começa a mudar o grau da sua educação na palavra. Por quê? O convívio, o contexto, as companhias. Então você saiu de um polo e foi caminhando para o outro, o contrário também. Você não tinha sabedoria, você não tinha conhecimento, nossa, as pessoas falam assim, essa pessoa é ignorante, ela não sabe nada. Não sabia mesmo. Aí você estudou, aprendeu, conheceu outras coisas, se esforçou e mudou. E algumas pessoas continuaram ali. Você fala assim, nossa, como que eu conseguia conviver com aquelas pessoas? Só muda o grau. E aí, se você abandona o conhecimento, vai ficando para trás, você vai perdendo isso também. Com o corpo. Em algum momento da vida, você é super determinado com alimentação, com exercício, com sono, com hidratação, com tudo. E aí acontece alguma coisa muito séria na família, algo acontece ou no trabalho, você deixa de fazer as coisas que eram boas, que você tinha um nível bom de saúde e vai para o outro polo, que é a doença, que é os problemas, as dores. Nossa, eu era tão disposta, agora eu tenho dor em tudo quanto é lugar. Então são polos o tempo inteiro. O novo se torna velho, o velho se renova. Não tem isso? Novos ciclos? Então, eu gosto muito de pensar em ciclos. Você vê ciclos de vida em que você se manteve naquele momento. Por exemplo, assim, aquela pessoa era tão tristinha, né? Olha como que ela tá feliz agora. Então, ela estava ali. Ela estava naquela tristeza, mas ela foi para o outro polo. Ela pode caminhar. Nós podemos caminhar o tempo inteiro de um polo, de um extremo para o outro. O cuidado para não estagnar e acabar voltando, porque nada fica parado, tudo vibra. Então, não existe você atingir um grau de conhecimento, um grau de disciplina, um grau de... e ficar ali, aqui eu estou, que ninguém me tira. Tipo, eu emagreci e nunca mais eu vou engordar. Depende. Isso não é uma verdade absoluta. Porque se algo acontecer, que você mudar o seu comportamento, ou algo fisicamente acontecer, você pode voltar para o mesmo ponto que você estava. Assim como você pode estar numa condição obesa, de indisposição, de indisciplina, e ir para o oposto. Por quê? Porque você vai mudando o comportamento, você não precisa ficar para sempre aqui. O legal é que essa lei mostra as possibilidades de melhorar. Você está num lugar que você passa muito apuro financeiro e se você mudar coisas aqui, você vai melhorar e vai para uma situação melhor. Quantas pessoas a gente conhece que saiu de uma situação e foi para outra? Polos diferentes da mesma situação financeira. Então, situação financeira, situação de saúde, situação afetiva. Nossa, eles vivem bem, eles vivem como lua de mel há anos. E acontece algo que as pessoas começam a discutir, a brigar. Mudou alguma coisa naquele relacionamento, um contexto, foi morar alguém junto que uma das pessoas não gostam. Não muda tudo? Essa casa tinha tanta harmonia, aí alguém veio morar aqui e acabou com a harmonia. Aí essa pessoa sai. Ou se aprende a conviver com aquela situação. A harmonia volta.
Então, entre a paz e a guerra, entre a harmonia e a desarmonia, entre a abundância e a miséria, a doença e a saúde, são polos que em algum momento se tocam e vira outra coisa. Isso tem a ver com as outras leis. Todas as leis se encaixam. O tempo inteiro a gente vai percebendo que as leis vão se encaixando. Eu mudo a minha vibração, eu mudo a minha mente, eu mudo a minha correspondência, eu começo a agir com incoerência, eu saio de um polo e vou para o outro. Positivamente ou negativamente. Eu estava aqui numa situação específica e aí é legal também que a gente julga a nossa própria vida ou a vida de alguém por algo. E aquilo também não é verdade. Por quê? Porque não é fixo. Hoje você está falando com essa pessoa, amanhã ela pode estar num outro grau. Ela pode melhorar sim e ela pode piorar sim. Então, nada é fixo, nada é absoluto. Essa lei fala pra gente que nada é eterno, né? As coisas, elas são vulneráveis à mudança. Aliás, tudo que tem vida muda o tempo inteiro. Tudo que tem vida vibra, tudo que vibra muda, porque conforme você está naquele momento, a sua vibração é uma, a sua atitude é aquela que vai te deixar em algum momento dos polos opostos, em algum espaço. Eu não estou satisfeita, eu posso melhorar. Essa é um princípio. Eu posso melhorar, mas eu posso piorar se eu entrar em descaso com isso. Eu tenho um trabalho que está num sucesso danado, mas aí acontece alguma coisa, eu acho que já está tudo certo, que aquilo é certo, é fixo, e eu não cuido mais. E aquilo pode acabar. Mesmo cuidando, aquilo pode acabar. Porque tudo vai mudar o tempo inteiro. E aí não é viver no medo, na preocupação, não. É viver numa segurança que você encontra interna de sabedoria, de que as coisas mudam, mas uma aceitação pelas mudanças e uma fé que ajuda a aceitar, ajuda nessa aceitação das mudanças acontecendo na minha vida, das mudanças acontecendo em volta, no meu mundo, no meu corpo. Então, por exemplo, você tem a pele linda, amanhã a pele vai envelhecer. E a não aceitação da pele, dos opostos, do envelhecimento, cria um desequilíbrio maior, uma desarmonia maior com o corpo e com a própria pele. Entendeu? Ah, mas eu tenho que aceitar que eu estou envelhecendo? É uma opção. É uma opção cuidar, fazer o que você tiver que fazer para tentar impedir até o momento que você consegue. E pode ser que você não consiga impedir muitas coisas na vida, porque as mudanças sempre acontecem. Sempre vão acontecer, porque é esse mundo que a gente vive. Então, trabalhar algumas coisas internas é fundamental para a gente conseguir viver dentro dessa lei. Porque essa lei existe e ela tá aí já se colocando na nossa vida. A lei da polaridade. Ela fala isso, nada é absoluto, nada é eterno. Você vai experimentar os lados. Então, no mesmo dia, a gente caminha de um oposto para o outro. Você está empolgadíssimo até as 10 da manhã. Acontece qualquer coisa, uma palavra que alguém fala, tira o chão. Alguém falou alguma coisa, você não soube sustentar o seu ânimo. E você termina o dia, das 10 em diante você não fez mais nada. Mas e o ânimo? Você estava num oposto e você foi para o outro. Quanto mais a gente entender essa lei, mais chance da gente aceitar a hora que ela mostra que está indo para um lugar que você não quer. E você pode trabalhar uma aceitação, você pode trabalhar uma melhoria,
Você pode trabalhar alguma coisa aqui interna. Uma pessoa que você tinha certeza que não ia te deixar, ela te deixou. Uma pessoa que nunca ela ia decepcionar, porque você colocava ela num oposto de santidade, de perfeição, e ela não era, ela era as duas coisas. Ela era pessoa imperfeita, que ia te decepcionar. Todas as pessoas que a gente ama, todas as pessoas que a gente se relaciona, a gente define o que a gente pensa daquela pessoa. Aquela pessoa é legal, aquela pessoa é isso, aquela pessoa é aquilo, mas ela tem o oposto, como a gente. Então, a decepção vai acontecer. Porque quando você olha uma pessoa muito bacana, você não pensa no oposto dela. Ai, mas vai ter um momento que essa pessoa vai ser um cretino na minha vida. Você não vai pensar isso. Mas assim como a gente tem os momentos que a gente faz tudo errado, quanto menos controle a gente tem sobre a nossa ação, mais a gente vai pisar na bola, essa outra pessoa também. E todas as outras pessoas. Porque todo mundo tem os seus opostos. Então, não adianta a gente pensar que está livre de um certo comportamento, porque só sendo testado pela vida, num contexto, numa experiência específica, se for preciso, o Espírito vai colocar a gente ali. E, e agora? Você é isso aqui ou não? Você banca o que você está falando? E é onde entra essa lei, onde entram os princípios que dão base para quem nós somos. Pessoas sem princípios, sem saber o que querem para si, elas vão de opostos de um lado para o outro com muita facilidade. Elas são pessoas extremamente agradáveis no lugar e ao mesmo tempo ela consegue ser muito desagradável. Ela pode ser bondosa, pode ser caridosa e ao mesmo tempo ela pode ser cruel. Com essas pessoas ela é maravilhosa e com essas pessoas ela é cruel. Tem gente que é maravilhoso dentro de casa e lá fora é uma peste. Tem gente que é uma peste dentro de casa e lá fora é uma graça. Então, essa mesma pessoa ela vai da bondade para a maldade, da luz para as sombras, com muita facilidade, dependendo do lugar que ela está. Dependendo das pessoas que cercam. Quando você consegue perceber o que é oposto e de que lado você quer ficar, você consegue segurar mais tempo, porque você sabe, você aprende que o que você vibra, as suas preferências, as suas correspondências, a sua mente, se não estiver em harmonia, em equilíbrio, você vai ser jogado para o oposto. Então, assim como o novo envelhece, que a gente estava falando, como o frio esquenta e o quente esfria, o sol, a noite, são polaridades. Mas isso é o que a gente vê lá fora. Tudo isso é aqui dentro. Quanto que a gente consegue perceber coração quentinho e de repente um coração frio? Você tá numa luz, nossa, e daqui a pouco você tá nas trevas, você tá com ódio de você ou de outra pessoa. Que vê uma polaridade que existe, que se a gente consegue o equilíbrio nisso, a gente consegue, assim, eu acho que é meio caminho andado para evolução. Quando o assunto é amor. Quando eu penso em amor, então tem a polaridade do amor e do ódio, né? Mas eu não tô pensando em o oposto do amor. Eu estou pensando o amor se manifestando na nossa vida. De um lado, o amor pelas pessoas e de um lado, o amor por você mesmo. Quando isso está em equilíbrio, nós temos tudo, nós temos uma chave de segurar nossas emoções. Porque em algum momento eu tenho que ceder, em algum momento eu tenho que me colocar. Em algum momento eu tiro meu tempo para isso, em algum momento esse tempo é meu. Quando você não tem isso muito claro e equilibrado e joga tudo para você, você vai ser uma pessoa rejeitada, vai ser uma pessoa que não vai conseguir exercitar o amor pelo outro. E isso você deixa de sentir, experimentar várias virtudes que vêm junto, que é solidariedade, empatia, compaixão, generosidade. Por quê? Porque você fica só centrado em você, porque eu me amo, porque eu me... Quando você consegue desenvolver o amor pelo outro, mas não consegue se amar, você deixa de se cuidar e vai perdendo o brilho. Deixa de se
de se amar, você começa a sentir culpa em ter seu tempo, sentir culpa em descansar, sentir culpa em fazer coisas por você, em se divertir, começa a fazer tudo pro outro, tudo, ceder tudo. Você passa a não ter vontade própria mais. Quando você tem o amor, que é o sentimento mais nobre, que é aquilo que todo mundo busca, mas ele equilibrado, uma hora é pro outro, uma hora é por mim, e eu não vou me odiar para poder amar uma pessoa, eu não vou desrespeitar as pessoas para poder me amar, que a gente vai trabalhar isso, e a gente trabalha isso de alguma forma na nossa jornada. Olhe para você, porque o desequilíbrio para olhar o outro nesse grupo é muito grande. Eu sei porque é atração. Eu atraí um grupo que de alguma forma vibra com esse tipo de amor. O amor pro próximo, as coisas pro próximo. Não, vamos equilibrar um pouco, vamos puxar um pouco pra gente essa atenção, essa vontade de dar certo, mas não só cedendo, não só fazendo, ajudando, mas também se cuidando, se amando, se respeitando. Então, em tudo existe duas versões. Existem muito mais versões, né? Mas existem duas verdades, lados opostos, que na verdade ficam entre um e outro. Essa lei não é tão rápida, tão assim. Até porque ela fala que não existe nada absoluto, né? Então ela é aquela lei que quando a gente quiser filosofar horas, é só trazer essa lei. Ai, vamos filosofar horas, uma tarde inteira. Que delícia! Essa é a lei da polaridade. É aquela que eu escuto, daqui a pouco eu começo a pensar sobre ela, aí daqui a pouco eu escuto de novo, aí eu começo a repensar, aí eu falo, então, aí você começa a entender pessoas, entender situações. Aí você pensa naquele contexto, naquela situação, talvez eu faria isso também. Porque será que eu sou tão firme assim em ficar nesse ponto, nesse oposto? Ou será que em relação a isso, eu ficaria em relação a várias coisas? Não estou dizendo integridade, moral, não. Em vários contextos mesmo. Desafios que a pessoa passa. Então, tá tudo certo, tá tudo bem, maravilhoso, a pessoa tá ali, num oposto. A coisa acontece, piora, você passa. Aí você conhece você mesmo e o outro quando situações mudam. E ela continua com o mesmo comportamento. Isso mostra que a pessoa tá firme naquilo. Então, pessoas que se cuidam, por exemplo, pessoas que se preocupam com o próximo. Numa situação de dor, ela ainda assim está preocupando com o outro. É dela, ela realmente se preocupa com o próximo. Ela realmente tem um amor pelo próximo. Então, até aquela pessoa que está cuidando dela, ela vai olhar com um olhar respeitoso e vai falar assim, ó, não precisa fazer tanto, calma, eu consigo aqui, não, vai descansar um pouco. Ela tá ali no hospital, não sei o que, ela tá percebendo que a pessoa que tá cuidando dela, a enfermeira, tá muito cansada, ela vai ter uma palavra com aquela pessoa. Você não tá bem? Quando as pessoas não ligam muito para as pessoas, se elas estiver passando por uma situação de apuro, aí que elas não vão ligar mesmo. Aí que elas se fecham no oposto. A pessoa, mesmo uma situação difícil, mesmo que ela precise lidar com uma outra situação, aquilo que é muito forte nela vai manter ela ali, naquele lugar. Vamos pensar muito sobre esses opostos, sobre essas meia-verdades, sobre quem sabe isso ajuda a gente entender os nossos parceiros de vida, os filhos, os companheiros, as companheiras, os pais. Será que naquela situação da minha mãe eu também não faria assim? Será que naquela situação do meu pai eu também não agiria assim? Porque é questão de grau, de quê? De entendimento. Será que se eu tenho aquele entendimento que hoje eu tenho na situação daquela pessoa, eu também não agiria dessa forma? E isso pode levar, a gente aplicando essa lei, entendendo essa lei, levar um pouco mais de empatia para as outras pessoas, inclusive para nós também. Ter um pouco mais de empatia, de paciência com os nossos erros e acertos, né? E com as pessoas. Bom, vamos refletir bastante, porque essa lei dá pra gente pensar muito e falar muito em grupo. Vamos conversar sobre essa lei essa semana bastante no nosso grupo? Vamos agitar essa semana ali esse pensamento
porque ele é complexo. A palavra que eu queria encontrar era essa. É uma lei complexa, mas é uma lei. E lei a gente não foge, são regras cósmicas, tá? Então eu espero que você me ajude nisso, nessa compreensão do grupo, comigo, com todo mundo, com os colegas, falar um pouco dessa lei, tá bom? Pessoal, uma semana maravilhosa para todos nós.